Boa noite a todos os companheiros que estão conosco. Hoje, na terça-feira, dia 5 de março de 2024, nós estamos com muito carinho recebendo esse grande divulgador da doutrina espírita, Orson Peter Carrara. Orson, da comunidade espírita Cair Bar Schutel, em Matão, São Paulo. É, Tem muitas palestras aí divulgadas nas mídias sociais e um batalhador, né, da seriedade, com todo o embasamento da doutrina que ele tem, toda a seriedade que a doutrina nos traz. E o Orson hoje vai trazer o tema a influência moral do médium. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença e vamos convidar a companheira Marisol para fazer a leitura e oração iniciais. Very well. Eu sou baixinha, né? É. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investidores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo Paulo. Para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, fechando os nossos olhos, respirando fundo. Vamos aproveitando esse momento que estamos aqui reunidos, nos conectando aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, e pedindo a eles que possam nos ajudar a levar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, e nos ajudar a nos conectarmos ao nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar nesse momento, nos envolvendo em muita luz, em muito amor, que possamos ter ouvidos de ouvir para compreender a mensagem dessa noite com os nossos corações. E assim vamos dando início aos trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Com você, Orton. Obrigada. Meus amigos, é uma satisfação muito grande estar com vocês novamente, podermos nos abraçar, ainda que à distância, virtualmente, e percorrer essa extensão continental aqui do interior de São Paulo até onde vocês estão, aí à beira do Pacífico, bem no alto ali, né? Que distância incomensurável. A virtualidade nos permite esta oportunidade tão grandiosa. Minha saudação, pois, a vocês, com muita alegria e muita gratidão. E nós vamos falar sobre a influência moral do médium. A palavra
influência é uma palavra muito conhecida, nós usamos bastante e sabemos bem da importância e presença dela em nossa vida, sob vários ângulos que possamos analisar. Tanto vamos citar aqui a influência que a mídia produz nos comportamentos humanos. Um artista de TV ou de cinema, por exemplo, poderá até lançar uma moda de cabelo, de roupa, que muitas pessoas seguirão. Alguns comportamentos palavreados, etc., exercem uma influência muito grande sobre as pessoas. Somos pessoas que nos influenciamos mutuamente, muito expressivamente. Então, a palavra influência não tem segredo para nós, né? Existe influência boa e existe influência nociva. Existe a boa companhia e a companhia não recomendável. Influência. Mas aí está acompanhado da palavra moral. A moral é muito interessante porque a moral humana, ela sofre contínuas transformações. Aquilo que era imoral antes pode ser moral hoje. O que é moral hoje poderá ser imoral amanhã. Dada a evolução do pensamento, o amadurecimento da natureza humana. Vamos nos valer de um único exemplo para nos referirmos à moral humana. Vejam vocês que a escravidão de negros no Brasil era algo moral há muito pouco tempo próximo de nós. Foi preciso a luta dos abolicionistas para alterarem esse quadro dantesco de escravização. Embora tenhamos ainda hoje trabalho escravo, mas felizmente a escravidão é algo imoral atualmente. Mas naquele tempo era moral. Então sofreu uma transformação, porque percebeu-se o absurdo da escravização humana, entre outros exemplos que poderiam ser dados. A moral de Jesus, ao contrário, ela é uma moral incomparável, insubstituível e totalmente valendo-se da moral divina. A moral de Jesus, ela é a nossa rota de segurança. E ela não muda, ela é imutável, porque a moral de Jesus, ela vem das leis divinas, que são imutáveis como o próprio Deus. Portanto, a moral verdadeira, ela não muda nunca, ela é sempre estável. A nossa moralidade, a nossa verdade é que muda de acordo com os hábitos, com os costumes, com a evolução do pensamento. Mas aí nós temos influência moral do médium. Médium é a pessoa intermediária entre os que estão encarnados, ocupando corpos biológicos transitórios, perecíveis durante um certo período, e aqueles que já retornaram ao mundo dos espíritos, ou aqueles que virão ao mundo. Então, o médium, como a própria palavra diz, é um meio de comunicação, um meio de percepção da existência natural do mundo dos espíritos, tão bem desfraldada, explicada por Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos. É interessante porque a mediunidade, ela não é invenção, nem tampouco exclusividade ou imaginação de Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade humana, é presente em todos os seres humanos, com maior ou menor intensidade, a depender naturalmente dos compromissos que o espírito traz, da importância do seu trabalho, das suas necessidades, do trabalho que tem que executar ou do aprendizado que precisa fazer. E nós temos, portanto, aí o médium, que somos todos mais ou menos médiums, e a mediunidade sendo uma faculdade orgânica. Mas nós temos aí o título, Influência Moral do Médium. E esta expressão, ela é título de um capítulo do Livro dos Médiuns, o maior tratado sobre essa faculdade humana, que é a mediunidade. Quase no finzinho do livro, lá na segunda parte, nós temos esses 3 capítulos aí que se ligam muito intimamente. O capítulo 19, papel dos médiuns nas comunicações, onde Kardec vai desenvolver a questão de que forma os médiuns influem nas comunicações, que papel eles exercem nas comunicações trazidas por essa percepção do mundo espiritual. Sendo que a mediunidade se apresenta de tão variadas formas, né? Não existem 2 mediunidades iguais, não existem 2 médiuns iguais. Então, qual é o papel do médium?
Qual a porcentagem da sua influência num processo de comunicação? Depois temos o capítulo 20, que é exatamente o assunto que estamos nos ocupando hoje. Influência moral do médium. Nós vamos dar destaque para esse assunto. E o capítulo 21, a influência do meio. De que forma o meio onde está ocorrendo o fenômeno mediúnico, onde está presente o médium, de que forma o meio influencia. Vejam vocês que em apenas 3 capítulos desta obra monumental já nos atrai intensamente a atenção. E realmente, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861 por Allan Kardec, se traduz num livro muito atraente, num livro cativante para se ler e estudar, dada principalmente a lucidez do codificador, a sua capacidade pedagógica, didática tão abrangente, que nos ajuda a entender o assunto com bastante profundidade. Então, esses 3 capítulos, 19, 20 e 21, se ligam de maneira muito peculiar. Nós vamos nos valer do capítulo 20, Influência Moral do Médium. Neste capítulo 20, portanto, do Livro dos Médiuns, que tem o título da nossa abordagem, Influência do Médium, ele é composto de vários itens, porque Allan Kardec, da mesma forma que faz comentários pessoais seus, dada a sua experiência, o seu contato, a sua observação dos fenômenos, pode nos oferecer um texto didático pedagógico de grande importância e vai abordar o assunto. Mas ele também inclui orientações dos espíritos, como fez na maioria dos capítulos. E aqui nós queremos sugerir aos amigos que estão nos ouvindo uma atenção muito especial a esses itens. Eu até quero sugerir aos amigos que estão conosco que após a palestra, em outro momento, se possível hoje ou depois, debrucem a sua atenção nesses itens que aí estão elencados. 226, 227, 228, 229 e 230. Esses itens são muito importantes para um entendimento abrangente dessa questão da influência moral do médium. Porque o que ocorre é que a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento, ela é neutra. O que dá valor à mediunidade é exatamente o uso da mediunidade, porque faz toda a diferença o uso, a aplicação dessa capacidade de percepção do mundo espiritual e como intermediário entre as notícias, entre as informações que vêm do mundo espiritual. Vale nos recordarmos aqui do capítulo, da introdução, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, com o subtítulo Universalidade do Ensino dos Espíritos. Este item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo vale como verdadeira vacina para que nos prevenir, para nos defender, para não sermos enganados pelos espíritos. Porque vamos entender lá com abrangência que os espíritos não são iguais, nem em moralidade, nem em intelecto. E, portanto, existem espíritos mentirosos, fraudulentos, generosos, enganadores, hipócritas, falsos, bondosos, generosos, trabalhadores, auxiliares dos homens, como existem aqueles que atrapalham os homens. Justamente porque os espíritos são seres humanos desencarnados. Todo dia desencarna uma quantidade muito grande de pessoas do mundo. E essas pessoas, livrando-se do corpo, continuam a ser como eram, com a necessidade de mudarem o comportamento, de se aperfeiçoarem moralmente e de fazerem progresso intelectual também. Portanto, os espíritos que estão no plano espiritual, eles são invisíveis e aqueles que não têm uma moralidade, eles abusam da invisibilidade para muitas vezes influenciar negativamente aos seres humanos. Quando encontram médiuns que se afinam com a imoralidade, médiuns pretensiosos, médiuns ambiciosos, médiuns falsos, supostos médiuns, porque existem pessoas que, a título do ego, a título de se fazerem reconhecidos ou ganhar algum destaque, começam a inventar, a introduzir noções, notícias, informações
fraudulentas. Então, quando um espírito fraudulento encontra um médium fraudulento, está feita a festa. Então, o uso da moralidade é aí que entra, porque o médium moralizado, ele não vai repetir, não vai transmitir notícias que ele percebe atentam contra a moralidade, contra o bom senso, contra a coerência. Então, este é um detalhe muito importante. E aí nós nos deparamos com a questão do orgulho, porque o orgulho nos médiums, ele produz grandes prejuízos. O orgulho é sempre um prejuízo abrangente, muitos equívocos. Isso aqui, embora esteja direcionado para o médium, vale para todos nós, né, que estamos encarnados, porque todos somos mais ou menos médiums. Mas o orgulho tem sinais inequívocos. Confiança cega nas comunicações. Então, as comunicações recebidas por um médium orgulhoso levará esse médium a confiar cegamente, inclusive nos absurdos. Então, ele confia cegamente, sem fazer uma análise ponderada, como recomenda o Espiritismo, que tenhamos a aplicação do discernimento e do bom senso nos escritos, nas comunicações recebidas. O orgulho também faz com que os médiums julgam ter o privilégio da verdade. Então, eles se sentem escolhidos, preferidos, se sentem privilegiados pela escolha dos espíritos para transmitirem através deles. E isso é fruto do orgulho nos médiuns, com grande prejuízo na verdade mediúnica. Deslumbram-se com nomes famosos, ficam deslumbrados. Quando o espírito assina um nome reconhecidamente conhecido ou famoso, imagine você, o médium, dizer assim: nossa, olha que espírito eu fui capaz de receber. Esse espírito sintonizou-se comigo. Então ele fica deslumbrado. Quando aprendemos com Allan Kardec que a assinatura, o nome que assinou a mensagem, é secundário. O que deve ser analisado com muito critério é o conteúdo. Mas quando o médium está marcado pelo orgulho, ele fica deslumbrado e, portanto, adentra o caminho da vaidade. Este é o grande problema. E repelem todo e qualquer conselho. O médium orgulhoso, ele acha que já sabe tudo. Ele acha que não precisa do conselho de ninguém e, portanto, repele. Quando acontece, por exemplo, do médium ser envolvido pela fascinação, que é um grau, é uma modalidade de obsessão, como vamos encontrar aqui no próprio livro dos médiuns, ele se afasta das pessoas que possam ajudá-lo, porque ele repele todo tipo de observação. Ele acha que somente ele está certo, somente ele é capaz e que os outros não sabem nada. Nós, às vezes, encontramos pessoas que dizem: mas eu já li isso aí faz 30 anos, eu já conheço tudo isso daí. Essa é uma afirmação completamente equivocada, porque o Espiritismo, embora os textos estejam escritos há mais de 150 anos, nós vamos, conforme amadurecendo na idade e na experiência de vida, nós vamos fazendo descobertas. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita. Eu estudo bastante para fazer palestras, para escrever, sou autor de alguns livros e fico me impactando cada vez que leio a atualidade de Kardec. A impressão que eu tenho é que Kardec escreveu na madrugada, escreveu de noite, imprimiu na madrugada e de manhã cedo chega até os meus olhos para ler. Tamanha a atualidade, o discernimento, o bom senso do codificador. Já no médium orgulhoso, ele acha que sabe tudo. Ele não precisa estudar mais, ele já conhece tudo. O orgulho faz isso. E aborrecem-se, portanto, a menor observação contrária. Este é o grande perigo trazido pelo orgulho. E quem disse isso não fui eu, não. Foi Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, que nós estamos estudando, item 228. Agora, um alerta muito importante que nós deveremos sempre ter em mente, sejamos médiuns ou não, dirigentes, palestrantes, escritores, meros frequentadores ou trabalhadores. O orgulho do médium pode ser despertado pelos que o cercam. Mais de uma vez, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, com o objetivo de os animar. Vejam que alerta importante esse. O orgulho pode ser despertado por pessoas que cercam o médium, principalmente através
do elogio muito fácil. Nossa, mas que fenômeno magnífico que você produziu. Você é um bom médium. Você é um médium que não erra. Você é um médium em quem confiamos. Através de você, os espíritos falam, ensinam, informam. Não façamos isso. Não façamos isso. O elogio é de grande prejuízo porque desperta a vaidade que vira orgulho, ou o orgulho que vira vaidade, e todo o trabalho do médium vai por água abaixo. Claro que nós podemos reconhecer o médium disciplinado, que nós podemos estimulá-lo a continuar estudando, disciplinando-se e trabalhando pela mediunidade. Mas elogio, se o fizermos, que sejamos bastante comedidos em elogios, porque o risco de prejudicar o médium é muito grande. Quem está dizendo isso aí é o próprio Allan Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 229. Mas continua o assunto. Os médiuns verdadeiramente, ou médium verdadeiramente bom, facilidade de execução, ele tem uma experiência de execução do seu fenômeno, existem fenômenos variados, não é mesmo? Todos nós sabemos da existência de mediunidades tão variadas, de psicografia, de psicofonia, de materialização, de cura, de audição, de percepção intuitiva. Eu não sou médium ostensivo, sou de família espírita, terceira geração da família, mas não sou médium ostensivo. Tenho uma mediunidade intuitiva, mas eu tenho que estudar. Os espíritos exploram os conteúdos que eu coloquei aqui dentro com o estudo e com a reflexão. Então, eu tenho uma facilidade de falar, a fluência não é minha, mas é uma mediunidade intuitiva, não é ostensiva, sou eu mesmo que estou falando, sei tudo que estou falando. Não se atenha a nomes, o que dissemos anteriormente. O médium verdadeiramente bom, ele vai observar a linguagem. O nome para ele é absolutamente indiferente, porque o que vale na mensagem trazida do mundo dos espíritos é o conteúdo, que deve ser analisado com os critérios, especialmente do bom senso. Isso aqui tem lógica? Está dentro de um certo discernimento ou é algo absurdo? Nós temos que fazer essa comparação. E o médium não deve se aborrecer com isso. É normal, deve ser assim, justamente para não sermos enganados. Não se prevalece da mediunidade, transfere o mérito aos espíritos. Ele não fica se valendo da mediunidade para tirar proveito pessoal. De vez em quando estouram escândalos de médiuns que exploram pessoas frágeis, de médiuns que exploram pessoas financeiramente. Tivemos no Brasil escândalos sexuais com a mediunidade. O médium não se prevalece da mediunidade. Ele transfere o mérito da cura, do alcance, do amparo a alguém aos espíritos que trabalham, porque ele é verdadeiramente um intermediário. Os espíritos se valem dele para promoverem as ações a que se dedicam. Tem modéstia e benevolência para com todos. Não fica cheio de si e trata bem a todos. Quando o médium começa a dar preferência de atendimento, quando o médium começa a desprezar alguém, a atender uns em detrimento de outros, ele já está falhando na sua tarefa. Como foi lida na lição de Fonte Vinha de Luz, todos nós temos compromissos com a humanidade e isso não pode ser esquecido. Quem disse isso foi também Allan Kardec, em Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 229. Toda esta ordem de orientações, de raciocínios trazidos por Allan Kardec abrem ao nosso coração uma perspectiva maravilhosa, porque nos alerta, nos adverte, nos deixa vacinados dos abusos que se podem cometer. Porque, verdadeiramente, diz Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 36, não há bom médium sem homem bom. Esta frase de Emmanuel, ela é de muita importância. Ela tem um significado profundo, embora ela seja curta. Porque poderíamos perguntar, como é que nós vamos confiar no médium que nós conhecemos? Ou que fomos levados a acompanhar e participar das reuniões, adentramos um centro espírita, ali tem um médium que psicografa,
tem um médium que faz psicofonia, como é que nós vamos confiar se aquilo é verdade? Até para a segurança do próprio grupo. Nós temos que nos conhecer. Não é assim, já na primeira medida, que nós vamos simplesmente, porque se diz médium e apresenta uma mensagem com um impacto muito grande, nossa, olha o médium que nós temos no grupo. Não há bom médium sem homem. Independente da mediunidade que a pessoa apresenta, independente da capacidade de percepção espiritual que qualquer um de nós possa ter, há que prevalecer primeiro a moralidade da pessoa. Por isso o capítulo tem o nome, Influência Moral do Médium. Porque essa influência moral faz toda a diferença. Porque antes de ser um médium, a pessoa é uma pessoa humana, com as suas conquistas, com as suas virtudes e com a sua necessidade. Então, se é uma pessoa desonesta, por exemplo, se no cotidiano da sua vida é uma pessoa desonesta, a tendência dela ser desonesta na mediunidade é muito grande, porque ela já é do seu hábito ser desonesta. Então, na prática mediúnica, os espíritos vão explorar esta macela moral que ela traz. Se a pessoa está habituada a falar palavrões, por exemplo, agressividade na voz ou nos gestos, ela vai aplicar isso, esse hábito, esse costume nas comunicações. Então, antes da mediunidade em si, é preciso que nos eduquemos como pessoa. E essa educação como pessoa não é apenas a educação de etiqueta, mas é a educação no sentido geral, inclusive de palavreado, de comportamento, de mudança de hábitos e também de conhecimento. Aprimorarmos o nosso conhecimento, aprimorarmos, nos disciplinarmos para isso. Porque se a pessoa também for uma pessoa que tira proveito dos outros, exercendo a mediunidade, a tendência dela tirar proveito dos outros é muito grande. Então, para ser um bom médium, precisa primeiro sermos uma pessoa boa. Precisa ser um homem bom, uma mulher consciente, uma pessoa de bem. Aí teremos a produção e a presença de um bom médium, que, como nós vimos lá, facilidade de execução, não se vangloria, é modesto. Vou até voltar ao quadro, porque merece ser visto novamente, né? Facilidade de execução, não se atém a nomes, mas a linguagem, não se prevalece da mediunidade, transfere o mérito aos espíritos, tem modéstia e benevolência para com todos. E aí nós nos lembramos do exemplo deixado pelo maior médium do nosso tempo, Francisco Cândido Xavier. Se fizermos uma comparação, lermos lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, nós vamos encontrar Chico Xavier completamente enquadrado naqueles itens do homem de bem. Um médium modesto, um médium desapegado, um médium bondoso, que amava as pessoas, que atendia a todos com benevolência, que perdoava as pessoas que o ofendiam, que o maltratavam. Então, ele era uma pessoa que se esforçava para ser bom. Por isso, um médium bom. Bom médium não é aquele que faz sensacionalismo com a sua mediunidade, que se prevalece dela para chantagear pessoas, para exaltar o seu ego, o seu orgulho. Não. Esse é um médium que ainda tem muito que aprender. Porque antes de adentrar-se à mediunidade, ele precisa desenvolver as virtudes em si mesmo. Voltando a citar Francisco Cândido Xavier, nós nos lembramos, por exemplo, que o Chico é importante na história do espiritismo mundial e da mediunidade, não porque ele foi um médium psicógrafo, não, mas porque ele foi, acima de tudo, um homem bom, principalmente pelas suas virtudes, entre elas a humildade. Então, a influência moral do médium é vital no resultado da mediunidade. Médiuns ambiciosos produzirão efeitos de ambição. Médiuns apegados produzirão frutos de apego. Médiuns desprendidos, humildes, bondosos, estudiosos, produzirão frutos de amor, frutos de progresso para as pessoas que se acercarem dele. Porque para confiar no médium, para saber se aquele médium está realmente voltado para a seriedade que a mediunidade merece, nós temos que conhecer o médium, conviver com ele.
no cotidiano. Como é que o médium é na sua casa, dentro com a sua família? Como é que o médium é na sociedade? Então, como é que ele é como cidadão primeiro? Porque essa diferença vai se apresentar na prática mediúnica. Se é um bom cidadão, se é um bom marido, bom pai de família, uma excelente pessoa, ou pelo menos que se esforça para ser, teremos um médium confiável, porque o médium confiável não faz sensacionalismo nem tira proveito da sua mediunidade. Nós temos que aprender esse roteiro de comportamento com as lições vivas do Evangelho, esse roteiro luminoso trazido por Jesus. Allan Kardec valeu-se do Evangelho para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas apresentou antes o livro dos médiuns para orientar a prática mediúnica, livro que é um verdadeiro tratado sobre essa faculdade humana e, de repetimos, não é exclusividade do Espiritismo, nem propriedade dos espíritas. É uma faculdade humana e, para ser bem utilizada, precisa ser conhecida. Daí a importância dos grupos de estudos e a importância de nos aplicarmos também a valorizar esse esforço de modificação pessoal. Porque por nós mesmos, se formos nos modificando, ainda que não sejamos médiuns ostensivos, se formos modificando e melhorando o nosso comportamento, nós vamos perceber que a nossa intuição melhora, nós vamos perceber que a nossa percepção dos espíritos é muito melhor. Tudo isso está ensinado pelo mestre da humanidade, Jesus de Nazaré, a quem nesse momento elevamos o nosso pensamento em gratidão pela sua presença. Jesus, considerado o médium de Deus, foi porta-voz da mensagem divina aos seres humanos, semeando em nosso coração o amor, a bondade, a simplicidade, a humildade, a solidariedade e, especialmente, a confiança no Pai Celeste. Nesses tempos complexos da história humana, não esqueçamos o Mestre, voltemos o nosso coração para Ele. Não nos deixemos abater ou desesperar pelos desafios das tempestades em curso. Confiemos, Ele foi o construtor do planeta, Ele é o condutor das nossas vidas. Portanto, Senhor Jesus, nossa gratidão pela Sua presença, pela Sua grandeza, pelo Seu amor a todos nós. E se algo podemos pedir para encerrar, olha por todos nós, mas também pelos médiuns, para que as mensagens advindas por esses intermediários do mundo espiritual sejam límpidas em favor da humanidade. Que assim seja. Muito obrigado.